Paz e luz, vamos continuar falando acerca do dilúvio bíblico. Então podemos ver que existem evidências do dilúvio em todo o mundo. Em todas as culturas há uma citação a um grande cataclisma e uma família que se salvou. Tudo aponta para um mundo incrível que pereceu. E esse mundo incrível que pereceu eram habitados por animais gigantescos e por homens gigantescos também, né? E encontramos ossadas desses homens, né? Grandes, grandalhões, porque o mundo parece que era mais viçoso. Pirâmides misteriosas, desenhos misteriosos, encontramos espalhados mundo afora, letras, né, idiomas, símbolos misteriosos. Então houve um mundo maravilhoso que pereceu. E com o dilúvio, a situação climática da Terra mudou muito. Ou seja, nós não tínhamos essa entrada de sol que nós temos hoje. O sol entra direto, né, na nossa atmosfera. Então haveria uma camada de ozônio bem superior e uma camada de nuvem bem superior. A pressão da Terra era diferente. Sabemos que a ausência de pressão é o motivo de muitas doenças. E com isso inventaram até uma máquina que a pessoa entra e eles aumentam a pressão. E aquelas pessoas que ficam lá 1 a 2 horas sofrendo aquela pressão mais, né, densa, elas são curadas, as doenças vão embora. Então tínhamos uma terra que tinha uma pressão diferente. Além disso, tínhamos uma terra onde habitava povos de tecnologias diferentes. Tecnologias diferentes. Que tecnologias eram essas? Tecnologias que nós estamos chegando a elas, né? Tecnologia do átomo, da força mental e algo parecido, porque ficamos sem saber, ficamos como uma humanidade sem saber como é que os egípcios souberam as cores dos planetas. Os maias sabiam a posição dos planetas, os dias certos do ano. Como é que eles sabiam as cores dos planetas? Esperávamos uns bichinhos, talopitecos, um macaquinho. Encontramos civilizações incríveis. Incríveis e misteriosas. Homens que acreditavam na vida eterna. E por isso mumificavam seus corpos. Encontramos animais como o mamute, que é um elefante grande, mas é um elefante. Bem, a Bíblia tinha razão. E quando esse sistema antigo mudou, vamos criar teoria, né? A Terra mudou de posição, o planeta, colocar aí um cometa. Antigamente eles negavam, hoje não tem como negar mais. Haja teorias, mas que era independente da teoria, sim ou não, houve a inundação? Houve. E com isso a Terra foi lavada e perdeu muito a sua força. Até depois do dilúvio, né, encontramos lugares onde era necessário 2 homens para carregar um cacho de uva. Aonde é que hoje nós encontramos um cacho de uva tão grande que seja necessário 2 homens para carregá-lo? Aonde? Eu quero que você me diga aonde. Não tem. Então a Terra está perdendo a sua força. Ela vem perdendo pouco a pouco a sua força. Ela foi lavada, seus nutrientes foram lavados, a pressão dela foi alterada e a idade do homem diminuiu. Mas, amigo, será que não é questão de calendário? Não. O calendário judaico tem 1 ano. Mudam os meses, são 10 meses. Mas o ano é o mesmo, né? Então eles sabiam contar bem o tempo, e muito bem. Sabiam até ciências que hoje nós não sabemos, como a ciência dos números, da cabala. Eles sempre faziam tudo em forma cabalística.
E hoje temos uma dificuldade danada para estudar essa ciência, porque é muito complicado, é muito números, é muitos símbolos, né? Mas encontramos aqui na América Central pirâmides no meio da mata, né, com 72 degraus. Por que 72? Por que não 71? Por que não 74? Porque 72 é um número cabalístico, somando-se dá 9. Encontramos pirâmides com o número de degraus dos dias do ano, né? A posição da Lua, comentários sobre a Lua, composição da Lua. Como eles fizeram isso? Era uma civilização incrível que pereceu, e hoje nós vivemos no máximo 120 anos perante a Bíblia. 70 anos, depois de 70 anos é canseira e faro, né? E aqueles homens viviam 900 anos. E Deus percebeu que um homem ruim vivendo muito destrói mais do que um homem bom vivendo muito e fazendo as coisas. Então Deus resolveu diminuir o tempo de vida do homem e passamos a viver 120 anos. Noé viveu bem mais do que isso, né? Noé passou dos 300 anos. Então, o próprio Abraão, né, com 120 anos ainda fez filho. E depois que Sara morreu, ele casou com uma mulher chamada Quetura. Essa mulher era Quentura mesmo. Deu um monte de filho para ele. E ele ainda teve concubinas. A Bíblia diz que ele ainda teve concubinas. Então, um homem com 120 anos, ainda fazendo filho, tendo mulher e concubinas, né? Bem, vejam vocês que a Terra ela foi enfraquecendo. E nós estamos ficando mais frágeis. Respeitando toda a corrente filosófica, a religião do darwinismo, ou seja, da doutrina da evolução, ela chegou num momento que ela está em falência. Entramos no conhecimento do genoma, entramos no conhecimento da genética e percebemos que o homem, né, não tem nada a ver com o macaco. Aí eles mudaram, macaco não, símies. Aí ele fala siemens, como se fosse siemens fosse uma palavra extraterrestre. Similar, parecido. Então o homem não veio do macaco, veio de um siemens, né? A gente pode até acrescentar siemens, né? Para ficar uma coisa mais bonita. E ele nos chama de burro. Por quê? Nós não aceitamos ter vindo de uma bactéria, de um protozoário, que virou um macaquinho, um macacão. Não, macaco não, siemens. Né? Aí outra corrente filosófica que não aceita Deus já começou a criar teorias, porque viu que o darwinismo está falido. Está falido mesmo, né? A teoria que nasceu em 1800 e alguma coisa faliu. Por quê? Porque a genética é totalmente diferente. Se a gente tivesse vindo de algum animal, a gente viria do rato. O rato, que tem o cromossomo mais próximo do homem. O macaco tem 28 cromossomos, né? 48 cromossomos. O homem tem 46. Dois pares de 23. E o macaco tem 46. O rato tem 46. O macaco 48. A carne do macaco é muito distante da nossa, apesar dele ser parecido com a gente. Tem mão, tem nariz. Mas a gente veio de um siemens, que nunca se encontrou o elo perdido, que nos ligasse a esses siemens, né? Mas agora eles criaram uma doutrina, uma teoria, que nós somos o fruto de uma relação sexual entre um extraterrestre e um macaco, um extraterrestre e um animal, e nasceu a gente. Esses homens, eles querem qualquer coisa para afastar a ideia de Deus. Mas a Bíblia mostra que Deus é ciência. E que esses que usam a ciência para contradizer Deus, eles nunca vão conseguir. Porque quanto mais eles estudam, acabam chegando aonde a Bíblia mostra. O dilúvio é uma delas. Houve o dilúvio, houve sim. Provas inúmeras existem, incontestáveis, né? E esse dilúvio destruiu uma civilização muito grande mesmo. Alguns cientistas dizem 8.000 anos do pecado para o dilúvio. Eu acredito. Eu acredito. Uma civilização incrível
consciências incríveis, com domínios incríveis. Dê uma olhadinha nas pirâmides maias, astecas. Você vai notar que aquilo não foi feito pelos maias, não. Os brucutus, não. Nós é que somos brutos. A nossa ciência é muito paupérrima. Nossa ciência está se desenvolvendo agora. Mas achávamos que éramos o bambambam do universo porque inventamos um parafuso, um radinho, uma televisãozinha. A ciência de Deus é muito maior do que isso que nós imaginamos. E os antigos sabiam utilizar essa ciência que nós não conseguimos explicar no hoje. O dilúvio houve sim.